especialista clínica da Urgo, tá? A Urgo, para quem não sabe, é uma empresa francesa e nós estamos no Brasil há um pouco mais de 10 anos com diversas tecnologias. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre lesão por fricção e anotação de enfermagem. Hoje, essa é a nossa proposta, compreender o que é uma lesão por fricção, compreender como eu devo realizar uma anotação de enfermagem. Então, nós sabemos que a pele saudável, ela é uma pele íntegra, com capacidade de reparação, é uma pele que é viçosa, é uma pele que tem densidade, que tem uma capacidade de reparação mais rápida. No entanto, com o decorrer dos anos, com o processo natural do envelhecimento, a nossa pele ela sofre algumas alterações, que é natural do envelhecimento. Então, alterações como a perda de colágeno, a perda de elastina, nós temos o afinamento da epiderme, ou seja, o afinamento da pele. Eu sei que vocês que trabalham em home care lidam muito com idosos, não é verdade? E o idoso, quando você percebe, sabe aquela pele fina que às vezes a gente fala assim, ah, parece um papel? Então, isso acontece por causa da perda de colágeno, perda de elastina, pelo afinamento da epiderme. Então, ela fica muito fina. E esse afinamento da epiderme torna essa pessoa uma pessoa vulnerável a traumas, vulnerável a lesões. E uma delas, temos diversas classes de lesão, mas uma delas é a lesão por fricção. E o que é a lesão por fricção, Janaína? Algumas pessoas vocês vão ouvir falar skin tears, lesão por fricção, ruptura. Então, esses são alguns termos que você vai ouvir falar, mas o termo hoje utilizado no nosso país, a gente pode falar lesão por fricção, e ouve-se muito o termo skin tears também. Então, a lesão por fricção são lesões traumáticas que resultam na separação das camadas da pele. Então, a epiderme e a derme, elas são separadas. A epiderme se separa da derme, ou as duas se separam do tecido subjacente. Então, isso é uma lesão por fricção, é uma lesão traumática que vai levar à separação das camadas da pele. Isso acontece em decorrência do quê? Claro, em decorrência de todos os fatores de risco que levam à vulnerabilidade da pele, mas o que vai levar, de fato, à ruptura da pele, a essa lesão? É um cisalhamento, por exemplo, quando nós tocamos no paciente, vai puxar o paciente, vai mudar o paciente de decúbito, vai mudar o paciente de posição. Então, quando nós fazemos essa fricção na pele do paciente, friccionar na hora do banho, então isso é o processo de fricção que pode levar ao rompimento dessa camada da pele. O cisalhamento também é um outro fator que leva à lesão. O trauma contuso, como assim trauma contuso? O idoso está em casa caminhando e bate o braço na mesa. Então, isso é um trauma contuso. E também a remoção de adesivos. Durante o processo de tratamento de qualquer tipo de lesão, nós às vezes realizamos curativos que precisam de fixação, de adesivo. E quando o paciente tem uma pele vulnerável, com uma pele fina, digamos assim, esse paciente ele precisa de um adesivo mais suave, para não agredir tanto a pele e não causar essa ruptura da pele no momento da remoção do adesivo. E aí é importante também, na hora da remoção, remover com atenção, com cuidado e, se necessário, utilizar removedores de adesivo. Tá? Elas acontecem com grande frequência nos membros superiores, inferiores e dorso da mão direita. Pode ser dolorosa e afetar a qualidade de vida do paciente. E além de afetar a qualidade de vida do paciente, vai trazer gastos tanto para a instituição como para o próprio paciente, que vai precisar tratar essa lesão, certo? Então, os principais locais
que acontece a lesão, no momento, aí na região dos membros superiores, na região dos ombros, na região das cápsulas, da escápula, quando nós vamos movimentar, por exemplo, o paciente no leito. Quando o paciente bate nas quinas dos móveis, então nos membros inferiores pode acontecer. Paciente que usa cadeira de roda, então muita atenção na hora da mobilização nessa cadeira, na hora de tirar o paciente ou colocar na cadeira, porque ele pode bater e apresentar aí o trauma. Na hora do banho, cuidado na hora do banho com esses pacientes que têm a pele muito fina para não fazer fricções muito fortes. E, claro, com a remoção dos adesivos também. E quais os fatores de risco hoje conhecidos e listados quanto ao desenvolvimento da lesão por fricção? Então, esse documento de 2020 do STAP, ele traz uma lista de verificação do programa de redução de risco de lesão por fricção. Então, ele analisa os fatores de risco e descreve alguns cuidados. E aí, os fatores de riscos, eles são diversos, mas eles agruparam em 3 grupos em 3 grandes fatores, que seriam a pele. O estado da pele é um fator de risco, a saúde geral do paciente é um fator de risco e a mobilidade do paciente é um fator de risco. E aí, dentro desses 3 fatores, ele descreve uma lista de cuidados que precisamos ter para prevenir a lesão por fricção. E aí, o nosso manual de prevenção e tratamento de lesão por fricção, ele traz um fluxo para você avaliar se o paciente tem ou não fator de risco. Apesar desse documento do STAP ser de 2020 e o Manual de Prevenção ser de 2016, esses mesmos fatores que o STAP cita, esses 3 fatores, estão dentro do manual. Então, o manual faz um fluxo dentro desses 3 fatores para dizer se o paciente tem risco ou não de desenvolver uma lesão por fricção. Então, ele traz que o estado da pele do paciente, a mobilidade e o estado geral do paciente são os 3 principais fatores. E aí, dentro da pele, o que pode estar alterado, quais fatores podem estarem alterados dentro da pele que eu falo, dentro desse fator de risco pele, o que pode estar alterado, que pode levar o paciente a uma lesão por fricção. Então, olhando para a pele do paciente, quais fatores podem levar a uma lesão? Os extremos de idade. Então, a idade do paciente é um fator de risco para o desenvolvimento da lesão por fricção. Então, extremos de idade, nós estamos falando dos idosos, das crianças, de pessoas obesas, por exemplo, também não entra em extremo de idade, né? Mas lembrei agora que é um fator de risco. A pele fragilizada. Então, quando a gente fala de pele fragilizada, não é só o idoso que vai ter uma pele fragilizada. Às vezes, o obeso tem uma pele fragilizada. O imunodeprimido tem uma pele fragilizada. Um paciente que tem doença hepática tem uma pele fragilizada. Lesões cutâneas prévias. Então, o paciente que já teve lesão cutânea quer dizer que ele tem aí uma vulnerabilidade na sua pele para desenvolvimento de lesões. Na mobilidade, olhando para a mobilidade do paciente, quais são os fatores que vai nos dizer que esse paciente tem risco de lesão por fricção? Então, o paciente já caiu, então é um paciente que tem risco de lesão. Tem mobilidade reduzida, um paciente acamado, cadeirante, ele é um paciente que tem fator de risco. Paciente que já teve traumas mecânicos, paciente que é dependente para as atividades de vida diária. Então, o paciente acamado, ele é dependente para as atividades de vida diária. Ele é dependente para sair do leito, sentar na poltrona, sair da poltrona, voltar para o leito. Ele é dependente de alguém dar o banho nele. Então, essa dependência aumenta a manipulação do profissional ao paciente, o que pode aumentar ainda mais o risco de fricção. O estado geral do paciente é um fator de risco para desenvolvimento da lesão. Então, o paciente tem doenças crônicas, doença hepática, diabetes, o paciente tem doença renal estágio final,
Polifarmácia. Então, polifarmácia é aquele paciente que faz uso de diversas medicações, como, por exemplo, imunossupressores, anti-inflamatórios, anticoagulante. O idoso, ele já tem a pele fina, aí ele usa anticoagulante, aí você vai observar aquele idoso tem diversas equimoses pelo corpo. Ele usa anticoagulante, então ele pode apresentar essas equimoses pelo corpo, e aí, às vezes, dependendo da quantidade de equimose, dependendo da medicação que o paciente faz uso, às vezes ele precisa fazer um controle com o exame médico, como, por exemplo, quem faz uso de Marevan tem que controlar INR para avaliar se está dentro do alvo ou não. O estado nutricional desse paciente. Então, o idoso que já tem um afinamento da camada da epiderme, ou seja, já tem uma pele muito fina, aquela pele de papel, como está o estado nutricional desse paciente? Além disso, ele é desnutrido. Então, é um fator de risco. E o comprometimento mental desse paciente. Então, o paciente tem uma demência, é aquele paciente que vai se coçar, que vai, muitas vezes, causar esse comprometimento mental, vai ser um fator de risco para o desenvolvimento da lesão, porque o paciente que tem demência, ele vai se coçar, ele vai se machucar muitas vezes. E aí a gente precisa ter atenção, como que eu vou cuidar desse paciente? Usar uma blusa de manga longa, fazer um enfaixamento nos membros superiores desse paciente, para ele não se causar traumas, certo? Então, esses são os fatores de risco para a avaliação se o paciente tem risco ou não. Aí, o paciente é sem risco se ele não apresenta nenhum desses fatores. Aí eu pergunto para vocês, o pessoal que trabalha com home care geralmente trabalha com pessoas idosas, né? Pessoas de mobilidade reduzida. Vocês acham que você chega na casa da pessoa, você acha que a pessoa não tem nenhum desses fatores? É impossível. Trabalhar no home care e chegar na casa de um paciente, primeiro, que se ele é idoso, ele já tem um fator de risco, que é a idade. É impossível chegar na casa do paciente, olhar para esses fatores de risco, olhar para o paciente e não identificar nenhum desses fatores. Então, se você não identificar nenhum desses fatores, o paciente, ele não tem risco de desenvolver lesão por fricção. Agora, se você identificar um ou mais fatores, quer dizer que esse paciente tem fator de risco para apresentar lesão por fricção, e aí é importante implementar as medidas preventivas. Implemento as medidas preventivas e faço a reavaliação constante. Mas, Janaína, quais são essas medidas preventivas? É possível evitar uma lesão por fricção? Então, a gente tem que entender se é possível ou não, né? Então, eu digo para vocês que é possível evitar, sim, na medida do possível, claro claro que dá para evitar, porque tem fatores de risco que não são modificáveis, como, por exemplo, a idade do paciente não é modificável, eu não consigo modificar isso, mas eu consigo tentar trabalhar de uma forma para que esse fator de risco não ocasione a lesão por fricção. E aí nós temos esse documento do STAP que ele traz uma lista de verificação do programa de redução de risco para lesão por fricção. Então, ele traz uma lista de cuidados para você implementar para evitar a lesão por fricção. E o manual de prevenção também traz essa mesma lista de cuidados, tá? E vamos avaliar, gente, é uma lista, são muitos cuidados. Eu fiz aqui uma abordagem geral, não peguei todos, porque são muitos os cuidados, e eu recomendo a leitura, pelo menos do manual de prevenção, que está em português, mas o STAP, ele dá para traduzir o PDF inteiro, e sai totalmente traduzido sem nenhum erro. Mas eles trazem que é necessário investigar a história do paciente. Então,
conhecer quem é o paciente. Hoje em dia, todos os documentos que nós lemos em relação a tratamento de feridas, traz essa questão de conhecer o paciente holisticamente, entender o paciente, quais são as medicações que usa, quais são as doenças que esse paciente tem de base, fazer uma avaliação física da pele do paciente, conhecer o estado social, econômico, psicológico desse paciente. Então, conhecer o paciente holisticamente, investigar se esse paciente já teve lesão prévia, inspecionar a pele diariamente. Então, diariamente, nós precisamos inspecionar a pele do paciente. Um ótimo momento, às vezes, é a hora do banho para inspecionar se teve alguma fricção, algum cisalhamento, algum corte contuso. Use hidratante pelo menos 2 vezes ao dia. E aqui ele não fala que, use um hidratante XYZ. Os documentos falam para utilizar emolientes 2 vezes ao dia, tá? Cuidados ao remover adesivo. Se necessário, utilize um removedor de adesivo. Evite unhas compridas, unhas afiadas, evite o uso de joias. E quando fala evite o uso de evite unhas compridas e uso de joias, é tanto para o paciente como para o profissional que vai atender esse paciente. Então, no atendimento ao idoso, não dá para a gente ficar com a unha muito grande, usar relógios, usar anéis, porque pode prender no paciente de alguma forma e acabar ocasionando uma lesão por fricção. Principalmente homens que gostam de usar relógio. Homem, o paciente homem. Geralmente o paciente homem gosta de usar relógio. Então, é uma coisa a se evitar. Evite fricção na hora da mobilização. Então, vamos mobilizar o paciente de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais delicada. Aplique meias de compressão com cuidado. Então, tem alguns pacientes idosos, principalmente pacientes com mobilidade reduzida, que às vezes é indicado o uso de meia compressiva para prevenir trombose. E aí, aqui a gente tem que lembrar que a pele desse paciente é fina. Na hora da aplicação da meia, nós fazemos uma certa força para aplicação, mas tem algumas técnicas que dá para você utilizar, fazer a aplicação da meia. Por exemplo, utilizar um plástico facilita a aplicação da meia. E muito. Nutrição adequada. Então, esse paciente, ele não está nutrido, mas o que está acontecendo com esse paciente que ele não está nutrido, ele não está se alimentando? Será que não é necessário o uso de uma sonda? Será que não é necessário uma GTT para a nutrição adequada desse paciente? Enfim, então, esses são alguns da lista de verificação dos cuidados que estão dentro da lista para prevenir a lesão por fricção. Além da conscientização quanto ao uso de roupas de proteção, que seria, vamos colocar uma blusa de manga comprida no paciente, uma calça comprida, mas que seja folgada, ou, se necessário, realizar o enfaixamento. Eu trabalhava em UTI. Na UTI específico, a gente tinha alguns materiais para ajudar na prevenção, mas quando eram pacientes muito com anasarcado, por Janaína, exemplo. Oi, Janaína, tá ouvindo? tô. Tá me cortando um pouco, acho que sua internet talvez esteja oscilante, ou a minha, não sei se o pessoal tá ouvindo picotar também. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, o Claudinho. Eu Também. estou ouvindo bem. Tá cortando também para mim. Eu tô ouvindo, mas a imagem tá congelada. A imagem está congelada? Tá. Jana, eu Tá. também tô ouvindo, mas a imagem está congelada. Eita. Será que é a minha internet? Mas não, Acho que agora tá voltando aqui, ó. tá? Acho que voltou. Você está em modo compartilhar? Só um minutinho, deixa eu.
Vou compartilhar de novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Está cortando? Agora? Pra mim tá Normal, Gênia. Só a imagem. Pra mim está tudo ok. Tá bom. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Ainda não. Sim, eu já estou vendo a imagem. Está no slide de prevenção de lesão por fricção, o primeiro item, conscientizar o uso. O primeiro item é... Isso mesmo, conscientizar o uso de roupas de proteção. Oswaldo, será que não é a sua internet? Eu acho que é a internet daqui, porque eu não estou vendo a sua tela. Agora Então, estou, agora a apareceu aqui. internet Tá, está super perfeito. cheia. Ok. Então, como eu estava falando para vocês, na UTI a gente utilizava muitas faixa crepe, para enfaixar o membro desse paciente, principalmente quando o paciente estava nasarcado. Avaliar o risco de queda desse paciente, então nós precisamos identificar esse paciente tem risco de queda, porque se ele cair além da queda, que pode ou não ocasionar alguma fratura, mas às vezes são pequenas quedas que vão ocasionar laceração na pele, vão ocasionar uma lesão por fricção. Uso de sapatos adequados, o paciente precisa ter um sapato confortável para evitar pressão nesse sapato. Usar roupas folgadas, nada de roupas apertadas, jeans. Esses pacientes que têm que têm a pele muito friável, muito fina, não dá para usar jeans, roupa com zíper, vai subir o zíper, pega na pele e faz uma lesão. Utilizar estofamento e mobília. Então, se o paciente ele tem muita lesão em um determinado local, porque ele bate um determinado local, então aquele lugar, será que não dá para colocar um estofamento ou remover essa mobília do local? Porque às vezes ele já não tem uma marcha bem estável, às vezes eles caminham um pouco cambaleando assim um pouco, por causa do próprio envelhecimento, eles não têm uma marcha tão estável às vezes. Garantir um ambiente seguro para esse paciente, então é importante que o ambiente esteja claro, um ambiente iluminado. Às vezes, esses idosos, além deles não terem uma marcha tão estável, eles perdem um pouco, a palavra correta seria, eles perdem um pouco a capacidade de propriocepção. Então, eles perdem um pouco a capacidade de propriocepção e andar em linha reta. Às vezes, eles vão andando, eles vão lateralizando a caminhada, porque eles perdem um pouco essa capacidade da propriocepção. E aí, esse ambiente seguro precisa estar claro, porque às vezes eles também têm a acuidade visual reduzida. E considerar o uso de fármacos. Aqui nessa questão do uso de fármacos, é complicado um pouco, porque, por exemplo, o paciente que usa anticoagulante, muitas vezes ele não vai poder deixar de usar anticoagulante, porque às vezes ele tem uma FA, que ele tem que ser anticoagulado, senão ele vai ter um AVC, mas não dá para tirar o anticoagulante do paciente. Aí ele é um paciente que faz muita equimose, faz muita lesão por fricção, mas, infelizmente, é uma medicação, às vezes, necessária, dependendo da patologia do paciente. E tudo isso que nós vamos prevenir quanto profissionais, nós precisamos orientar o paciente, se ele é um paciente orientado, e precisamos orientar a família, porque muitas vezes você vai na casa do paciente só fazer um curativo, mas você observa que o paciente tem skin tears, ele tem equimose, então já dá essas orientações para a família e para o paciente também, certo? E aí, não conseguimos prevenir a lesão, e a lesão aconteceu. Hoje, como que nós podemos realizar a classificação da lesão por fricção? Existem 2 tipos de classificação. A mais fácil, que eu acho também que nós utilizamos muito aqui no Brasil, é a classificação STAP. Tem a START, que classifica em 1A, 1B, 1A,
um B, um A, um BA, um B, um B, enfim, tem 5 classificações diferenciadas. Já o STAP, ele tem só 3 classificações. Ele é muito mais fácil da gente lembrar, visualizar, didaticamente é mais fácil. E aí, essa classificação STAP, ela é dividida em 3 tipos. A lesão por fricção, ela é dividida em 3 tipos de acordo com a classificação STAP. O tipo 1, sabe aquela lesão em que o corte acontece e ele é linear? Eu consigo voltar o retalho, eu consigo cobrir todo o corte. Então, é um corte linear. O paciente não tem perda de pele, ele não tem perda de retalho. Essa é uma lesão por fricção tipo 1. A lesão por fricção tipo 2, o paciente tem a lesão por fricção e ele tem a perda parcial do retalho, ou seja, aconteceu a lesão, quando você vai voltar o retalho para cobrir a lesão com o retalho, você percebe que ficou lesão exposta. Você percebe que o retalho, ele não cobriu toda a lesão. Ou seja, é uma lesão por fricção tipo 2, pois o paciente teve perda parcial do retalho. E a lesão por fricção tipo 3? O paciente tem a perda total do retalho cutâneo. Então, estou lá dando banho no paciente, virei o paciente e o retalho veio no meu dedo. Quando eu observo, não tem retalho para cobrir a lesão. Então, se não tem retalho, quer dizer que é uma lesão por fricção tipo 3, com perca total do retalho. Então, a classificação da lesão por fricção, a classificação STAP, ela é dividida em 3 tipos. Tipo 1, o paciente não tem perda de pele, ou seja, ele não tem perda de retalho. Geralmente é uma lesão linear, em que eu consigo posicionar o retalho em cima da lesão completamente, certo? A tipo 2 é a perda parcial do retalho, então eu reposiciono o retalho e eu observo que tem leito da ferida sem cobrir, ou seja, eu perdi parte do retalho, então ela é tipo 2. A tipo 3 eu observo que não tem nenhum retalho, o retalho sumiu, ficou na minha mão, ficou na luva, ficou na roupa do paciente, então não tem retalho para reposicionar, quer dizer que o paciente perdeu todo o retalho, essa é a tipo 3, tá? A outra classificação, a de STAT, ela tem 5 classificações, então ela é mais difícil. Hoje, nós utilizamos muito essa classificação STAP, mais fácil e prática, certo? E é uma classificação que já foi adaptada e validada para o português. E aí, ok, Janaína, aconteceu a lesão, eu já observei, eu reposicionei todo o retalho, ela é tipo 1, eu reposicionei só parte do retalho porque a outra parte perdeu-se. Tipo 2, o paciente não tem nenhum retalho, perdeu tudo, arrancou tudo da pele, é tipo 3. Como que eu vou avaliar o que eu devo olhar nesta lesão? Então, o que eu devo buscar nesta lesão? A localização, o tamanho, tem profundidade? Como está o leito dessa ferida? Aspecto do exudato, tem sangramento, tem hematoma, tem equimose, o retalho está necrosado, porque às vezes a lesão por fricção pode acontecer com você, mas às vezes você vai chegar para avaliar o paciente ou para realizar um curativo e você vai observar que a lesão já está lá. E às vezes o retalho ele já está necrosado, porque a lesão aconteceu ontem, sei lá. Isso acontecia muito na minha prática, em UTI, paciente de UTI tem muita lesão por fricção. Às vezes, na prática, a gente olhar e avaliar o paciente, entrava na hora do banho, para olhar, tinha lá uma lesão por fricção e um retalho já necrosado. Um retalho necrosado, ou seja, a pele já está necrosada, não tem mais, a pele não vai viver mais. Então, o que eu fazia? Removo, fazia um curativo
e pronto, prescrevia a conduta, dava a conduta e o tempo de troca. Mas se já está necrosado, ele não vai mais, não tem por que reposicioná-lo, tá? Observar a integridade da pele ao redor, sinais e sintomas de infecção, e se o paciente tem presença de dor, às vezes, ao tomar banho, ele vai sentir uma ardência, então, cobrir esse retalho, cobrir essa lesão, né, realizar, de fato, um curativo nessa lesão, um curativo que seja permeável, para o paciente não sentir essa dor, certo? Então, isso é o que a gente precisa buscar na avaliação de uma lesão por fricção. E a partir do momento que eu busco esses dados eu vou buscar para avaliar a lesão. Esses dados eu preciso registrar no prontuário. Eu observei esses dados e esses dados que eu avaliei é uma lesão em dorso da mão direita, com dimensão tal, característica do leito tal, tem exudato, qual que é a característica. Então, tudo isso eu preciso avaliar e levar isso para o prontuário, certo? E como que nós vamos manejar essa lesão por fricção? Então, primeiro de tudo, claro, a avaliação holística do paciente sempre para tudo, identificar a causa. Então, a causa dessa lesão é a fricção no leito, o cisalhamento no leito, por exemplo. O paciente está ficando deitado muito tempo numa angulação de 90 graus e aí acontece aquele cisalhamento entre pele do paciente e leito, e lençol. Então, se essa é a causa, será que esse paciente não precisa ficar um pouquinho menos sentado? Né? Então, identificar a causa para que não aconteça novas lesões. Limpar a lesão, reposicionar o retalho cutâneo, controle de sangramento. Então, no controle de sangramento, nós podemos aplicar uma gase e fazer uma leve compressão, sim, avaliar essa lesão, classificar essa lesão por fricção, e claro, se a instituição tem um protocolo de lesão por fricção, mais fácil, porque você faz tudo isso seguindo o seu protocolo, avaliar a pele ao redor e descrever tudo isso. Eu vou realizar o desbridamento. Olha só, isso aqui ainda é falando do manejo da lesão. Então, eu limpo, eu reaproximo o retalho, eu não arranco aquele retalho, a não ser que ele esteja necrosado. Eu não desbrido ele, a não ser que esteja necrosado. Controlo o sangramento, eu avalio a pele ao redor para avaliar qual é a cobertura que eu vou usar, porque se é uma pele muito friável, com muitas equimoses, eu vou colocar um micropore. Olha, se você colocar um micropore, pode ser que na hora da remoção ele possa apresentar outra lesão na hora da remoção, certo? Então, aí você vai fazer o quê? Um enfaixamento, você vai utilizar uma cobertura com uma borda de silicone suave, tá? Ainda quanto manejo, eu vou desbridar essa lesão somente o tecido que estiver desvitalizado. Eu vou tratar infecção, sim, com o uso de antimicrobiano. Eu vou controlar a umidade, então eu vou utilizar uma cobertura que controle a umidade, ou que tenha a capacidade de transferência para o secundário, eu vou proteger a pele ao redor desse paciente, eu vou utilizar curativos não aderentes e que mantenha o meio úmido, certo? E aí a reavaliação você pode seguir conforme o protocolo institucional ou a reavaliação, né, ou periodicidade de troca, se segue conforme o protocolo institucional ou período de troca da cobertura conforme o fabricante da cobertura que você utilizar. Então, licença um pouquinho, Janaína. Janaína, tá. Desculpa. É que tem uma pergunta no chat da Jane, ela está falando dessa lesão do tipo 2. Às vezes a pele fica solta, logo após a lesão. Deve-se manter o retalho e retirar o curativo ou remover esse retalho. Então, pelo que você falou agora, só se tiver necrose, né? Vai retirar esse retalho. Isso. Quem que perguntou? A Jane Carmen. Tá, Jane, ó. Toda lesão por fricção que tem retalho, nós vamos tentar
posicionar o retalho. Posicionar. Tá aqui, aconteceu aquela lesão por fricção na minha mão, né? No dorso da mão acontece muito. Aconteceu a lesão por fricção na minha mão. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenrolar, eu vou descer o retalho, eu vou reposicionar o retalho em cima do leito da lesão. Tanto na tipo 1 como na tipo 2. A tipo 3 não tem retalho. A tipo 1, o retalho, ele cobre toda a lesão. A tipo 2, você vai perceber que o retalho não vai cobrir toda a lesão, então você vai deixar até onde ele cobrir. O outro retalho que já se foi, ele já se foi. E aí, aquela outra parte, como quando você reposiciona o retalho e fica a parte de lesão exposta, quer dizer que é tipo 2. Agora, quando você observa e não tem nenhum retalho, é tipo 3. Então, em todas as lesões que tiver retalho, eu vou reposicionar. Eu só não vou reposicionar se a lesão tiver, se o retalho já tiver necrótico, porque na minha prática acontecia muito de ver uma lesão por fricção e observar o retalho, não tinha mais condições de reposicionamento, porque ninguém viu, porque foi ontem, foi sei lá que dia, enfim. E pode acontecer, você pode chegar no paciente e ele ter uma lesão por fricção que não foi daquele momento, e aí o retalho, ele já está isquemiado, ele já está necrosado, e aí esse retalho, sim, você pode remover ele, porque não vai ter benefício você deixar esse tecido desvitalizado ali. Você remove, limpa a lesão e faz um curativo conforme protocolo, conforme você tem disponível, certo? Respondi? Respondeu, Janaína. Eu estou falando em outro celular aqui porque a minha linha, o meu caiu. Aqui é a Jane, tá? Ô, Janaína, sabe por que eu perguntei isso? Porque, assim, a gente tem muitos pacientes idosos e, às vezes, eles entram e saem de unidade. Eu tive um caso em particular que o meu paciente foi hospitalizado, teve uma lesão desse grau 2, só que aí eles retiraram, eles cortaram o tecido. E a minha profissional que estava no dia, o paciente chorou, gritou, né? Então, assim, eu nunca tinha visto isso, uma pessoa cortar esse tecido, né? Por isso que eu te perguntei isso, entendeu? Tá, a recomendação não é remover o tecido, a não ser que esse tecido esteja isquêmico. Existe a recomendação de que se o tecido, se o retalho estiver pálido, você reposiciona e avalia dentro de 24 a 48 horas, para avaliar se esse retalho evoluiu para necrose ou não, tá? Então, não tem recomendação de cortar, a não ser que esteja necrosado. E se o paciente chorou, sentiu muita dor, possivelmente ele sentiu, né? Então, não tem recomendação de remover o retalho, muito pelo contrário, você reaproxima o retalho e vai fazer como se fosse, vai cicatrizar a pele, entendeu? Como se fosse, de fato, um retalho, quando o médico passa um retalho em uma lesão, faz. Então, a recomendação é reposicionar o retalho. E aí, você reposicionando o retalho, você está protegendo essa pele que vai ficar exposta, protegendo contra micro-organismo e cicatriza até mais rápido, tá? Então, não tem essa recomendação. Só é para ser removido se o retalho estiver isquemiado ou necrosado, tá bom? Tá joia. Janaína, Tá bom. posso Obrigada. enriquecer um comentário aqui? Assim, Claro às que vezes, se sim. você esse realinhamento, esse reposicionamento do retalho, o quanto antes acontecer, no momento que acontecer, melhor, porque daí esse próprio retalho ele funciona como um curativo biológico, né? Porque daí a pele vai colar novamente, né? E aí, só que, por exemplo, se você viu depois da aula, assim, ou você viu essa lesão passado 24, 48 horas, muitas vezes não vai colar esse retalho, né? Você pode até tentar realinhar ele, mas às vezes a área que ele já está engruvinhado, né? E ele ficou dessa maneira,
ele não vai colar. E você não vai, às vezes você vai até lesionar mais a pele, tentando tardiamente realinhar esse retalho. Aí a gente vai tratar como qualquer outra lesão e vai fazer todo o processo de tratamento de lesão mesmo, entendeu? Uhum. E tem até uma recomendação também, professora, que quando ele está meio engruvinhado, de você colocar uma gaze umedecida e deixar uns 15 minutos para ver se ele consegue dar uma amolecida e você conseguir realinhar mais perfeitamente. Mas é exatamente isso a palavra, ele funciona como curativo biológico e cicatriza muito rápido. Às vezes você aplica, quando você reaproxima no momento em que aconteceu e aplica uma cobertura, às vezes quando você for trocar a cobertura, ele já está de novo cicatrizado a pele que foi separada do tecido subjacente, da pele normal, tá bom? Eu também oriento, assim, que muitas vezes, ainda mais se é um plantão 24 horas, ou se não é só uma pessoa que cuida desse curativo. A pele estava aqui, você realinhou ela, realinhou o retalho e você colocou o curativo. Na hora que for trocar esse curativo ele tem que ser removido daqui para cá. Porque se ele for removido daqui para cá, ele pode descolar isso daqui. Então, uma prática que eu passo é assim, se é que não é só um único cuidador, assim, às vezes até mesmo você não lembra para que lado que estava, para que lado que foi realinhado. Então, no lado externo do curativo, eu coloco uma setinha para de que lado que tem que ser aberto, para a gente tomar esse cuidado, porque senão qualquer cobertura que tiver por cima, encharca ela com o soro, espera um momento para ele, se for uma gase, alguma coisa, tem 5 gases em cima, por exemplo, porque agudamente ela vai sangrar muito, né? Então, se é um curativo convencional, pôs gase e tem um montante de gase, encharca bem essa gase e vai tirando de cima para baixo, gase por gase, porque esse retalho ele está muito frágil aqui no leito da lesão. Então, qualquer força contrátil, ele vai descolar. E aí vai sangrar tudo de novo, e aí, às vezes ele nem vai colar novamente. Né? Então, tomar esse cuidado de ir tirando gase por gase, tá? Porque às vezes a de cima tá molhada, mas a que tá lá embaixo não tá. Ainda não tá seca. E aí ela vai estar aquele sangue coagulado, aquela sujidade que é natural, porque sangra muito, né? E aí vai acabar lesionando novamente esse retalho. Exatamente. Obrigada, professora, pela colocação. Então, era o que eu ia... Tá em modo apresentação, gente? Não, né? Não, agora não. Peraí. Não tá compartilhando, né? Não. Não, vou compartilhar de novo. Era exatamente agora que eu ia mostrar quanto às recomendações para aplicação do curativo. Aconteceu o retalho, aconteceu a lesão por fricção, desculpa, então você vai voltar o retalho para cima da pele ferida, né? Para cima da ferida. Depois, você vai aplicar um curativo sobre a ferida, utilizando, olha só, o que a professora acabou de falar, é recomendado que a gente utilize uma seta nesse curativo. Essa seta vai indicar qual o sentido que a próxima pessoa vai remover esse curativo. Então, o sentido para ela remover o curativo é o sentido da seta. Porque se eu remover o sentido contrário da seta, eu vou levantar de novo esse retalho e aí pode ser que ele não volte a cicatrizar novamente. Então, qualquer curativo sobre o retalho deve ser removido na direção da seta. Gente, isso é muito prático. Você fez o curativo, faz uma seta para o sentido que você posicionou o retalho, porque a pessoa ele vem levantar o curativo, quando ele for tirar, ele vai tirar o curativo, ele vai tirar o curativo nesse sentido, no sentido da seta, e aí ele não vai abrir novamente o retalho. A Urgo, ela tem algumas coberturas que são recomendadas para o tratamento da lesão por fricção, que é o Urgotu AG e o Urgotu.
O Urgotu é a nossa matriz de é a nossa malha de poliéster impregnada com a matriz cicatrizante TLC. A matriz cicatrizante TLC, que é a matriz lipofílica, a carboximetilcelulose, elas juntas compõem a TLC, que é a tecnologia lipido-coloide exclusiva da Urgo. E ela traz benefícios principalmente para os pacientes que apresentam lesão por fricção aguda, sem sinais de infecção. Então, ela é uma cobertura ela é uma cobertura não aderente, então não vai aderir ao leito da ferida. Você vai fazer uma remoção atraumática, ela deixa o meio úmido para sustentar a cicatrização, um meio úmido ideal e sustentado para a cicatrização, mantém a integridade física ao longo do tempo, então não é um curativo que vai desfazer no leito da ferida, além do que estimula a proliferação de fibroblastos. Então, o Urgotu ele é indicado para todas as feridas agudas, sem sinais ou risco de infecção. Então, se você tem disponível, acabou de acontecer uma lesão por fricção, tem o Urgotu, seja ele com borda ou sem borda, você pode utilizar lançar mão dessa tecnologia que, às vezes, em uma única cobertura, você, na próxima, quando você for abrir o curativo, a lesão vai estar cicatrizada, tá? Então, o Urgotu é a matriz cicatrizante TLC e é uma malha de poliéster. Ele prolifera, a nossa TLC, nós temos um estudo que comprova que prolifera 70% a mais de fibroblastos quando comparada a outras tecnologias ditas como neutra, em até 48 horas, e auxilia aí no estímulo do colágeno em 80% e do ácido hialurônico em 53%. Lembrando que, para pacientes com epidermólise bolhosa, ele também é indicado. A sua troca, ele pode permanecer no leito da ferida por até 7 dias, mas para epidermólise bolhosa é recomendado troca diária, ou no máximo a cada 3 dias. E o Urgotu AG é a matriz cicatrizante TLC, mais a prata. A prata é um antimicrobiano. Então, o Urgotu AG, olha só, eu fiz essa imagem no microscópio, essa cobertura linda, uma malha de poliéster não oclusiva, e esses negrinhos, esses pontos enegrecidos, são os sais de prata. A nossa prata, ela vai ter ação antimicrobiana da seguinte forma: em contato com o exudato, a cobertura vai gelificar, formando o gel lípido-coloide, e vai fazer a liberação sustentada da prata no gel lípido-coloide, e que vai fazer a morte das bactérias no gel. Então, a nossa prata, ela não é depositada no leito da ferida. A ação antimicrobiana, ela acontece de uma forma rápida, e a prata, ela tem um amplo espectro, é um antimicrobiano de amplo espectro, que combate aí cerca de 40 cepas, sendo 36 gram-positivas e gram-negativas, e 4 cepas de leveduras. O Urgotu AG, ele é indicado para abrasões, feridas traumáticas, queimadura, lesão ulceravenosa, úlcera do pé diabético, lesão por pressão. Ele pode permanecer no leito da ferida por até 7 dias. Ele é recortável, cobertura primária. Ele é uma cobertura primária, então ele precisa da cobertura secundária. Nós temos só em malha. O Urgotu, nós temos ele como a cobertura com borda. Então, tem espuma com borda, que seria um curativo único, não precisa de secundário. Já o Urgotu AG precisa de secundário e pode ser utilizado associado a terapias compressivas, certo? Então, na Urgo, nós temos esses 2 produtos que podem manejar aí o tratamento de uma lesão por fricção. Ok, temos, então, uma lesão instalada, seja ela de qualquer etiologia. Como que nós vamos realizar a anotação de enfermagem, né? Então, você fez o curativo, e agora que você fez o curativo, parabéns, você realizou o curativo. E agora é só você registrar e evitar glosa. Gente, tem glosa em home care também? Osvaldo? Tem você também. Tem? Tem também, Porque tem sim.
No hospital, a gente tinha muita glosa. E a última experiência que eu tive, eu posso contar, que a gente tinha um paciente extremamente grave, lesão extensa, e nós tivemos uma glosa em um mês de mais de 100 mil reais. E aí foi levantado a necessidade de um treinamento sobre glosa, né? Que aí eu dei esse treinamento sobre glosa, sobre anotação de enfermagem. Quando o setor de qualidade foi avaliar as anotações de enfermagem, tinha muita coisa faltando, muita coisa necessária para justificar o uso de 4 placas de uma determinada cobertura. Então, tem muita coisa que nós precisamos observar, avaliar na lesão, e como eu avalio, eu aplico, eu realizo esse registro para eu evitar essas glosas. E para quem está lendo, o auditor que vai ler aquela anotação, ele ter a ciência de ele ler e ele imaginar de como está aquela lesão. E ele não glosar nenhum dos materiais que você utilizou, tá? Então, o que é glosa? Janaína, posso só complementar e te passar assim, que muitas vezes uma realidade de nós que estamos na assistência domiciliar, que muitas vezes esse paciente ele tem um atendimento pontual, que o profissional vai lá, faz o curativo uma vez ao dia. Eu vejo assim, que muitas vezes fica até difícil para a gente justificar, né? Porque todos os curativos eu tenho que fazer todo um relatório de estimativa de gasto, né? E justificar o uso, né? E quando eu tenho um uso excessivo, que às vezes assim, vai o profissional e viu que aquele curativo não é o que ele deixou, né? Que muitas vezes ele vai ou sujou, ou molhou, e o familiar manipulou, fez outro, né? Relatar, colocar na anotação dele. Apresentou intercorrência familiar, realizou o curativo, que eu consigo justificar que não está só na mão do meu profissional a execução desse curativo, esse gasto do material, né? E que muitas vezes aí a anotação vai lá realizado muito pobre, né, de informação, né, que está lá realizado curativo conforme prescrição médica, sendo que a prescrição do curativo nem está na prescrição médica, né, está na prescrição de enfermagem. Mas atentar a isso, né, porque vai evitar glosa. Sim, e professora, quando ele vai, o cuidador, ele fez o curativo, esse material está na casa, esse material você tem que justificar também, né? Sim, porque muitas vezes a gente manda uma estimativa de gasto, entendeu? Então, assim, se eu vou gastar, às vezes gasta 2 pacotes de gás, a gente sempre manda um cheirinho a mais, manda 3 por dia, entendeu? Se ele gasta 1, gasta 2, fica uma reserva, entendeu? Exato. Mas o profissional, que não é nem o profissional, o executor, que não é um profissional técnico, ele não vai ter a mesma consciência e o mesmo cuidado, muitas vezes vai gastar material a mais, né? Exato. E eu preciso justificar isso. E eu justifico nos meus relatórios, mas muitas vezes eu tenho alguns convênios que têm auditoria interna. Então, vem o auditor aqui dentro do projeto e ele faz a auditoria do prontuário como um todo. Sim, da evolução multiprofissional e da anotação de enfermagem, entendeu? Igual no hospital. No hospital bem isso. Exato, igual no hospital. No hospital, o convênio pessoal do Bradesco, eles pegam tintim por tintim. Se não tem o tamanho da ferida e você usou 4 placas de urogoclinagem, eles vão pagar 1. E isso aconteceu muito. Você usou, era uma lesão, você não disse a dimensão, aí você utilizou lá um rolo de alguma coisa, o rolo tem 1 metro. 1 metro. Você usou todo em um único curativo, você tem que colocar o centímetro da lesão e o centímetro da quantidade do rolo. Se é 1 metro, você usou 100 centímetros, ficou 900 centímetros para você usar nas próximas 9 trocas do curativo. Então, esse tipo de justificativa, eles trazem de uma forma bem pesada, assim, porque, querendo ou não, é uma instituição que ele também quer visar contenção de gastos, né?
de uma forma ou outra. Então, eles vão buscar aqui, cá entre nós, mas eles vão buscar qualquer falha na anotação para ele glosar o seu procedimento ou glosar todo o material que você fez uso, tá? Mas, para falar um pouquinho, nós temos 20 minutos, para falar um pouquinho sobre anotação, vamos lembrar aqui o que é glosa, tá, gente? Então, é importante que todo mundo saiba que trabalha com o paciente o que é uma glosa, seja o auxiliar de enfermagem, seja o enfermeiro, seja o técnico. Então, a glosa, ela consiste em cancelar parcialmente ou totalmente o pagamento daquele procedimento que você fez. O pagamento do procedimento, incluindo os materiais, e quando glosa parcialmente, quer dizer que você não registrou de uma forma adequada, então ele vai glosar parte do material porque não está registrado a quantidade de material, o tamanho da lesão que você realizou, tá? A ausência ou falha das anotações de enfermagem é um dos principais fatores que levam às glosas. Os registros, para evitar as glosas, os registros, eles precisam ser claros, completos e objetivos. Então, tem um estudo super interessante que eu vou mostrar para vocês, e assim, é chocante. Foi um estudo intra-hospitalar, mas eu trabalhei no intra-hospitalar, em centro cirúrgico também, trabalhei em centro cirúrgico, eu vi o quanto tinha glosa, na UTI o quanto tinha glosa, e no home care também, com certeza, deve ter glosa. Então, quais são os resultados das glosas? Né? Vou fazer um procedimento na casa do paciente. Eu levei, foi dispensado material para 1 mês de uso. E aí, esse material só deu para 20 dias. Por que deu só para 20 dias? Alguém registrou que o paciente evacuou, sujou o curativo e o familiar teve que trocar? Alguém fez esse registro? Então, isso é importante registrar. Chego na residência do paciente, família relata. Então, o que a família relatou? Porque daí a professora, a projeto, tem como justificar que aquele material dispensado não dava, porque tinha a família acontecendo intercorrência que era necessário realizar um novo curativo, certo? Então, os resultados das glosas são perdas financeiras significativas para o serviço que executa o atendimento ao paciente. Então, a projeto, né, os home care, eles são um serviço que vai realizar um procedimento. Não é uma grande instituição hospitalar que muitas vezes R$1.000 não vai fazer tanta falta, mas às vezes para um home care, R$1.000 faz falta. E é fácil ter R$1.000 de glosa? É muito fácil. Dita que hoje, muitas vezes, o paciente tem lesões complexas, lesões grandes, que precisa utilizar muitos materiais, muitas placas de curativo, tá? Ocasionando, essas glosas, ela leva perda financeira, ocasionando prejuízo nos custos assistenciais, e muitas vezes prejuízo financeiro para o serviço, né, para o servidor, e aí tem que conter gastos de outras formas, certo? Então, para evitar as glosas, o que nós vamos fazer? Anotar todas as condutas realizadas, elas devem ser registradas. Todos os cuidados e os recursos materiais utilizados devem ser registrados. E devem ser registrados as suas quantidades de material, quanto de material eu utilizei, quanta gás eu utilizei. Estou utilizando um filme, uma fita de silicone, que é caro, porque a pele do paciente é muito friável. Eu vou registrar e estimar mais ou menos o centímetro do que eu estou utilizando, certo? E o que é anotação de enfermagem? Anotação de enfermagem, então, nós entendemos o que é a glosa. E para evitar ela, eu preciso anotar. E o que é a anotação? É um registro de informações realizadas pela equipe, que deve ser organizada de forma que quem esteja lendo consiga reproduzir os fatos na ordem em que eles aconteceram, incluindo todos os cuidados e fatos
observados. Qual que é a finalidade do registro de enfermagem? Ela é um respaldo legal. É um respaldo legal para o profissional e para o paciente, visto que o prontuário do paciente é um documento legal. É uma comunicação entre a equipe, é uma continuidade do cuidado, demonstra a qualidade da nossa assistência, vai demonstrar a segurança do paciente e equipe de cuidado, serve como fonte de pesquisa e, principalmente, serve de auditoria. Então, quem trabalha com convênio, certamente terá aí os seus prontuários auditados pelo convênio, porque o convênio ele vai buscar tudo, qualquer informação que ele possa glosar, que ele possa deixar de pagar, uma agulha, uma seringa, fiz uma medicação, não registrei, fiz um curativo, não registrei que utilizei 3 gases, e ele vai glosar, certo? Então, para registrar, para realizar a anotação de enfermagem, existem regras. E quais são essas regras? Se a anotação ela for de forma discursiva, se for escrita em prontuário ao invés de digital, ao invés de utilizar um prontuário digital, o prontuário eletrônico, se for o prontuário físico, a letra deve ser legível. As informações nesse prontuário, seja ele manual, seja ele eletrônico, ela deve ser completa, clara e objetiva para que a pessoa que esteja lendo imagine o procedimento, imagine como estão as condições da lesão. Deve ter data, hora, carimbo, não deve ter rasuras, não pode utilizar lápis ou corretivo, deve conter observações avaliadas, deve conter os cuidados que foram realizados com esse paciente e, claro, deve ser registrado, está dentro do... A gente tem diversas regras que falam, leis dentro do nosso conselho que fala quanto ao registro de enfermagem. E o curativo ele deve ser anotado. As suas condições, as condições da lesão, as condições do leito, do tecido, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu devo anotar? O COFEN e o COREN traz que nós precisamos anotar a história clínica do paciente, a etiologia da lesão, a localização, o tamanho dessa lesão, o tipo de tecido, é necrose, aquele tecido preto, é esfacelo, amarelo, é o tecido de granulação, é um tecido de epitelização, qual é o exudato dessa lesão? É um exudato purulento, amarelado, esverdeado? É um exudato hemático, seriohemático? É seroso? Qual é o odor desse exudato? Como está a borda dessa lesão? Tem descolamento? Tem túnel? Como está a pele periferida dessa lesão? Como está? Tem sinais de infecção, sinais de biofilme? Eu avalio tudo isso quando eu estou avaliando um paciente com uma lesão. Avalio todas essas, tento buscar todas essas informações da lesão, tento extrair todas essas informações da lesão. Eu extraio essas informações e anoto no prontuário. Eu devo registrar todos os materiais e cobertura e quantidades que eu utilizei. Se eu não anotar quantidades, o convênio pode glosar sim, porque não está escrito quanto que você usou. Eu escrever que usei gase é diferente de dizer que eu usei 5 gases, certo? E aí, qual é a qualidade das nossas anotações? Eu trouxe esse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que avaliou a qualidade dos curativos e eu achei interessante trazer para vocês. E ele diz que foi avaliado, é um estudo descritivo, prospectivo, e foram avaliados 100 prontuários. 100 prontuários. Desses 100 prontuários, 65% não tinha descrito qual é o tipo de tecido. 85% não dizia qual é o tipo de exudato. 100% nenhum dizia o tamanho da ferida. Nenhum prontuário, nenhuma pessoa mensurou a ferida. 80% não disse como estavam as margens. 100% continham abreviaturas.
59% não estava claro o registro do curativo. 80% tinham terminologias erradas e incorretas. 75% não estavam checados. Tudo bem que esse foi um estudo de prontuários de intra-hospitalar. E a gente sabe que no intra-hospitalar o que não está checado não foi realizado. Então, subentende-se que o procedimento não foi realizado, então, como que o convênio vai pagar? Mas era uma instituição pública. 75% das prescrições não estavam checadas. 54% as letras não estavam legíveis. Então, quando nós olhamos, eles concluíram que a qualidade das anotações de enfermagem avaliada nesses prontuários quanto ao registro de curativo eram ruins, estavam insuficientes. Então, nós conseguimos demonstrar, consegue-se observar nesse estudo a deficiência das informações do registro de enfermagem, certo? Então, quando nós vamos registrar, eu mostrei para vocês tudo isso aqui que a gente precisa buscar na lesão. E aí, vamos de fato aqui fazer uma avaliação. Esse é um sistema de cores de avaliação da ferida. Então, ele traz 3 tipos de cor. Janaína, Oi. Antes de você entrar aqui, só a título de curiosidade para o pessoal da técnico que está aqui com a gente, muitas vezes tem convênio que vai na casa do paciente e faz visita em loco. Então, lá eles vão ver, eles olham o prontuário do paciente, entendeu? Eles fazem uma auditoria das casas que estão sob assistência, entendeu? Então, eles olham o prontuário, olham o armazenamento, de como está sendo armazenado esse material nas casas, né? Então, tudo isso faz, e depois eles pontuam para nós os testes que eles encontraram dentro das casas, entendeu? Então, eles vão e olham o prontuário. Poxa, bem afinco, né? Bem a fundo, quer dizer. Tá em modo compartilhamento, né, gente? Tá sim. Então, esse sistema de cor traz o tipo de tecido e como tratar. Então, o red é vermelho. Então, considera-se que é um tecido de granulação, é um tecido saudável. Eu vou manter umidade, eu vou manter uma cobertura que mantenha a umidade para estimular os fibroblastos. Amarelo quer dizer que é uma lesão que precisa, o amarelo indica a presença de esfacelo na sua grande maioria, que é predominante da fase inflamatória. É um tecido desvitalizado, não é um tecido saudável, precisa ser desbridado, removido, precisa ter controle de carga microbiana. E o black, que é o preto, aqui é uma necrose de coagulação. O esfacelo a gente pode chamar necrose de liquefação e o preto nós podemos chamar de necrose de coagulação. É um tecido desvitalizado também que necessita de desbridamento, certo? Eu vou avaliar qual é o tipo de exudato que tem nessa lesão. Qual é a cor do exudato? Qual é o volume? Qual é a consistência do exudato, sabe? A gente precisa identificar... A gente precisa identificar qual que é as características do exudato dessa lesão, certo? Para justificar o uso de uma determinada tecnologia. As bordas, tá íntegra, tá macerada, olha essa borda, vai me justificar o uso de uma lâmina, tem queratose, eu vou desbastar. Olha essa borda macerada, vai justificar o uso de um protetor, porque está macerada por algum motivo, ou vai justificar a necessidade da troca mais vezes de curativo. Se está necessitar muito exudativa, vai macerar, precisa trocar mais vezes, certo? A pele periferida, então, está saudável, está lesionada, está macerada, está edemaciada, vai me justificar aí sinais de indicação, a necessidade de uso de uma tecnologia antimicrobiana. A dimensão da ferida, é importantíssima a dimensão da ferida, gente, porque uma coisa é eu ter uma ferida 5 por 5, outra coisa é eu ter uma ferida
15 por 20, uma placa uma placa 10 por 10 de uma cobertura que você vai utilizar, não vai cobrir todo esse leito. Você vai precisar de 2, 3 placas para cobrir. Então, eu estou dizendo para a pessoa, olha, esse leito é muito grande, eu preciso utilizar 3 placas. Então, eu mensuro, falo qual é o tamanho dessa lesão e eu digo quantas placas eu utilizei, certo? A profundidade da mesma forma. Eu tenho profundidade, vai justificar o uso de mais gaze para preencher essa profundidade. Descolamento, eu preciso dizer qual o tamanho desse descolamento, porque se eu tenho uma lesão que é 10 por 10, mas eu tenho 5 centímetros de descolamento, 10 centímetros, justifica o uso de uma cobertura a mais para eu preencher esse descolamento com a cobertura, certo? Então, rapidamente, que meu tempo está acabando, vamos avaliar essa lesão. Então, era uma paciente que fez um transplante de células tronco-hematopoética, e ela teve aí umas complicações tardias, ficou internada em UTI, evoluiu com a lesão por pressão e fez uso do Urgoclin AG depois. Esse é um caso clínico que participou do Fórum de Soluções da Urgo ano passado, é uma enfermeira do Hospital INCA do Rio de Janeiro, tá? Era uma lesão com alta quantidade de exudato, espesso, amarelado e tinha odor. Então, a enfermeira, eu vou trazer o que ela relatava. Janaína, você trocou de slide? Porque nós estamos no tipo de tecido. Troquei. Então, acho que congelou. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Sim. Peraí. Está em tipo de tecido, meu Deus. E agora, gente? E agora? Agora tá ok. Tá ok? Então, ó, isso. Aqui eu estava só mostrando o tipo de tecido, né? Que era o sistema de cores, o exudato, que a gente precisa avaliar, as bordas dessa lesão, como está, a pele periferida, qual é as condições dessa pele? Está descamada, macerada, ressecada, tem edema. A dimensão, olha só, gente, como que a gente vai medir a ferida? Então, eu vou pegar uma régua e eu vou medir medir o comprimento e a largura. E eu vou medir a profundidade, tá? Eu vou medir o descolamento. Qual é o tamanho desse descolamento? Porque olha o tamanho desse descolamento aqui. Isso aqui eu preciso aplicar cobertura de tratamento aqui dentro do descolamento, tá? Então, vamos avaliar. Essa é a lesão, a paciente a qual eu citei o caso para vocês, tá? Era uma lesão com alta quantidade de exudato, espesso, amarelado e com odor. Então, o que eu vou trazer aqui, eu não vi a lesão, mas é o que a enfermeira apresentou no caso clínico dela. Era uma lesão por pressão, então, olha, eu vou dizer a etiologia, o local e o estágio. Lesão por pressão em região sacral, estágio 4. Medindo, olha o tamanho, 6,45, 6,2 vezes 6 centímetros. Ela tinha 6,6 centímetros de comprimento, tá? Por 8 centímetros de largura. Profundidade, mais ou menos 1 centímetro, 95% de esfacelo, com exudato espesso em grande quantidade, amarelado e com odor. Olha, gente, descrevendo essa lesão, eu estou dizendo para o auditor que é uma lesão grave. Ele entende que é uma lesão uma lesão estágio 4, é uma lesão grave. Tem 95% de esfacelo, não é uma paciente que podia desbridar, ela era plaquetopênica. A borda está íntegra e tem tecido de epitelização. A pele periferida está íntegra. Tem sinais de infecção? Tem. Todo esse esfacelo, essa característica do exudato. A paciente tinha
CMV, então ela tinha diarreia constante, a troca do curativo era todos os dias. A paciente, ela sentia dor durante a realização do curativo com necessidade de analgesia, certo? E aí, como que nós vamos? Eu avaliei a lesão, fiz a avaliação da lesão. Eu avaliei o que eu preciso para registrar e para o auditor ler e ter uma ideia de como está essa lesão. Como mais ou menos daria para registrar essa lesão? Presença de lesão por pressão, estágio 4 em região sacral, medindo cerca de 6,2 de comprimento por 8 de largura. E aí eu quero saber qual é a área completa da lesão em centímetros cúbicos, eu multiplico o comprimento pela largura. Essa lesão tem 49,6 centímetros cúbicos, com profundidade de aproximadamente 2 centímetros, recoberta com cerca de 95% de esfacelo, bem aderido ao leito, com presença de grande quantidade de exudato espesso, em coloração amarelada, com presença de odor. Bordas apresentam-se íntegras, com presença de tecido epitelial, pele periferida íntegra, medicada com analgesia para realizar o curativo, pois refere dor. Realizo limpeza da ferida com soro fisiológico, aí a quantidade de ml, existe aí uma recomendação de no mínimo 50 ml por centímetro cúbico. Então, se a gente multiplicasse 50 vezes 49,6, daria mais de 2 litros de soro. Não é muita aí a nossa realidade, infelizmente, no Brasil, mas é o recomendado pelo consenso de infecção, por exemplo. Mas você deve registrar, realizo limpeza da ferida com soro fisiológico de tantos ml, mantido gás embebecida com solução de PHMB por 15 minutos, aplicado uma placa de Urgoclin AG em recorte em espiral, preenchido cavidade com gás e ocluído com filme de silicone. Realizar troca sempre que necessário devido ao quadro de diarreia. O curativo dela era trocado todos os dias, certo? E aí aqui, o que eu acrescentaria ainda mais que eu esqueci de acrescentar? Eu realizava uma anotação mais ou menos assim no hospital. O que eu acrescentava embaixo? Eu acrescentava a quantidade de material utilizado. Então, eu acrescentava um soro fisiológico de 1.000 ml, 100 ml de solução de PHMB, porque a solução de PHMB às vezes é grande e tem 300 ml. Eu digo que o auditor ele vai pagar um frasco por vez que você faz o curativo? Não vai, é muito caro. Então, a solução, a quantidade, o centímetro do filme, usei 100 centímetros de filme de silicone, utilizei 2 placas de Urgoclin AG, utilizei 6 gases, utilizei um kit curativo, uma luva estéril, tantas luvas de procedimento, entenderam? Então, mais ou menos, eu anotaria dessa forma e em acréscimo, eu acrescentaria a quantidade dos materiais que eu utilizei. E para não ficarmos curiosos, essa foi a evolução da ferida. Olha, a ferida, claro que a paciente melhorou o quadro diarreico, né? Porque ela fez uso de ganciclovir, mas aqui foi o dia que começou todo esse esfacelo. Não está dando para ouvir, Oswaldo. A evolução. Não, desculpa, já desliguei o microfone de uma participante que foi ligado. A evolução da lesão em 27 dias com o uso do Urgoclin AG. Percebam a capacidade de limpeza do esfacelo, certo? Pessoal, sobre lesão por fricção e anotação de enfermagem, era o que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Espero que tenha sido bem proveitoso essas informações e que possa ajudar na prática do dia a dia de vocês, tá?